Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Hoje, dia 21 de outubro de 2020, quarta-feira, iniciamos o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos. O primeiro orador é o deputado Castelo Branco. Vossa Excelência tem o tempo regimental. (21 de outubro de 2020, quarta-feira, uma data histórica, onde eu prometi vir diariamente a este plenário, denunciar as consequências nefastas do projeto de lei 529. Como já prevíamos, os decretos da maldade começaram a cair. Então está aqui, foi sancionada a lei que propõe fim de benefícios fiscais do Estado de São Paulo, ou seja, aumento de imposto, aumento de carga tributária. Nós vamos vir diariamente aqui falar para você, cidadão paulista, sobre isso, que infelizmente essa casa parece a Ilha da Fantasia. A grande mídia não vê o que acontece, a população tem que sobreviver, aqui são tomadas grandes decisões e ninguém fica sabendo. E esse projeto de lei 529, que tramitou quase 2 meses nessa casa, e que por muito pouco a gente não conseguiu derrubar, já traz as suas consequências nefastas. Se não, vejamos. Ele foi aprovado na madrugada de quarta-feira, dia 14, por esta casa, e seu texto foi encaminhado ao Poder Executivo, que em menos de 24 horas já o sancionou. Na sequência, eles criaram a Lei 17.293/2020, que foi publicada no Diário Oficial, assim como os seus decretos reguladores. Então funciona assim: vem o projeto de lei do governador para a Assembleia, nesse caso ele ganha, vira uma lei, e a lei permite que ele faça decretos, que eu estou aqui neste ato chamando de os decretos da maldade. Vão ser uma série deles. Aqui estão os primeiros, 252, 253, 254, 255, vai vir um monte. Esses decretos vão, na verdade, aumentar os impostos de vários produtos, como vejamos. De acordo com o artigo 22 dessa lei, ele vai considerar benefício fiscal tudo aquilo que tiver abaixo de 18%, um monte de produto. E fica a cargo dele, governador, aumentar. E ele já está aumentando. Com este pacote de medidas, a carga tributária do chamado ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no Estado de São Paulo, vai subir consideravelmente nos próximos anos. Isso não é eu que estou falando, é o Conselho de Tributaristas, são os sindicatos e os contabilistas, a Ordem dos Economistas e todas as entidades que cuidam disso no país. Se não, vejamos. O decreto vai aumentar o serviço de TV por assinatura. Você, cidadão, se prepara porque a sua NET, a sua Sky, vai custar mais caro porque o governo Dória vai morder mais. Vai de 12 para 14,6. TV fechada no setor de publicidade paga vai subir para 13,5. Os call centers de 15 para 17. O serviço de rastreamento de veículos vai aumentar a carga tributária também. Tudo isso está no pacote da maldade. Ele também expediu um decreto que altera as regras para o regime especial de ICMS de bares e restaurantes. Está comigo aqui uma carta da Associação Nacional de Restaurantes, que eu vou ler na sequência, que as entidades já começam a se manifestar, dizendo das consequências caóticas que a aprovação desse projeto de lei vai causar na prática. A principal alteração diz respeito à alíquota, que vai passar de 3,2 para 3,69, especialmente nas operações de delivery. Você que pedir a sua pizza em casa vai pagar mais caro também. Ou seja, ele quer morder em tudo, ele quer aumentar imposto em tudo que ele puder. Olha, por exemplo, o decreto 253 aumenta a alíquota do ovo e sua embalagem de 7 para 9,4. Não é que vai parar aí, não, viu, senhores? Vai piorar. Isso é só a ponta do iceberg. Se não, vejamos.
também altera a alíquota do querosene de aviação. Isso, para mim, foi uma esquizofrenia do governo. Nós defendemos aqui, durante meses, a redução do ICMS de aviação. Foi duro conseguir. Agora ele pega e aumenta. De 12 para 13,3. Próxima. Em síntese, o decreto altera a alíquota de vários produtos e serviços, aumentando consideravelmente a carga tributária. Por exemplo, querosene de aviação, que eu acabei de falar, carne de ave, carne de boi, carne suína, carne de carneiro, farinha de trigo, construção civil, implementos e tratores agrícolas, veículos automotores e os famosos medicamentos genéricos. Olha lá, que já foi aqui falado, senhora vovó, senhor idoso, seu medicamento ficará mais caro graças a essa lei do senhor governador. Terminando, senhor presidente, os efeitos dos decretos serão sentidos a partir do dia 15 de janeiro de 2021. Então você está lá, curtindo o seu verão, lá na praia, né, alienado, mas a carga tributária vai chegar a partir daí e cada vez maior a partir de janeiro, fevereiro e março do ano que vem. Voltaremos daqui a pouco para complementar estas informações. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Próximo deputado, deputado Itamar Borges, deputado Tenente Coimbra, deputado delegado Olim, deputado Edmir Chedi, deputado Dr. Jorge do Carmo, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Sargento Nery, deputado Maurici, deputado Rodrigo Gambale, deputado Douglas Garcia, deputado Major Meca, deputado Sebastião Santos, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, deputado Castelo Branco, parabéns pela sua intervenção, pela sua denúncia precisa, pela sua aula, mostrando para a população de uma forma bem didática já os efeitos perversos e nefastos do PL 529, que foi, infelizmente, aprovado pela Assembleia Legislativa, sem o nosso voto. Vossa Excelência obstruiu, votou contra, eu também, vários outros deputados presentes aqui na Assembleia Legislativa, deputado Telhada, deputada Edna Macedo, né? Agora o projeto, infelizmente, foi aprovado e a população começa a pagar o preço, e Vossa Excelência fez uma explanação muito didática para a população entender o que realmente vai acontecer. Eu acrescentaria ainda, entre tantas perversidades, eu digo que esse PL 529 tem 500 maldades, ou mais. Vossa Excelência falou da questão da carga tributária, do aumento dos impostos, que vai penalizar a cesta básica, a população mais pobre, sobretudo, né? Todos pagarão, na verdade, mas a população pobre é a que mais paga na carga tributária. Mas também a questão do IANSP, deputado Castelo Branco, há um aumento, há um confisco salarial para todos os servidores públicos do Estado de São Paulo, contribuintes do IANSP. Haverá um aumento na alíquota para quem tem 59 anos. O Dória usou a mesma lógica dos planos privados, os planos de saúde, né, que aumentam. Quanto mais a pessoa avança na sua idade, mais ela tem que pagar. Foi exatamente essa concepção empresarial que ele utilizou no IANSP, aumentando a alíquota para 3% dos servidores e cobrando também dos dependentes. Isso significa que os nossos servidores estaduais estão sendo vítimas de um dos maiores confiscos da história do Estado de São Paulo. Isso é confisco salarial, senhor presidente, porque, olha, primeiro teve a reforma da Previdência, que foi aprovada também, infelizmente, pela Assembleia Legislativa, sem o nosso voto. Nós votamos contra e obstruímos, mas já houve um confisco salarial na reforma da Previdência. Agora tem esse confisco, que eleva, né, um servidor hoje, uma professora, por exemplo, um professor que tenha 2 filhos, que tenha 59 anos, ele vai ter já só 3% de reajuste, que é o que ele vai ter que pagar para o IANSP. Se ele tem 2 filhos, ele paga mais 1%, 4%, e a sua esposa paga mais, se ela tem 59 anos, mais 1%. Então, ele vai pagar 5%.
né, ou seja, 3% a mais do que ele já pagava, porque ele estava pagando 2%, vai pagar 5%. Eu dei aqui um exemplo, né, hipotético, fora o que ele já está sendo cobrado da reforma da Previdência, fora o congelamento dos quinquênios, da sexta parte, da licença-prêmio, por conta da Lei Complementar 173, essa do Bolsonaro, que congelou no Brasil inteiro. Mas então, esse nosso professor da rede estadual, essa nossa professora, né, o servidor em geral do Estado de São Paulo está sendo extremamente penalizado por um dos confiscos jamais vistos na história do nosso Estado. Isso é grave, né? Além de outras, da suspensão do Vale-Refeição, do Vale-Transporte. São vários ataques, deputado Castelo Branco, deputado Telhada, aos nossos servidores com essas políticas todas, do Dória e do Bolsonaro. E acrescento ainda que o Dória conseguiu inovar. O Dória publicou em plena pandemia um decreto também confiscando os proventos dos aposentados e pensionistas, que ganham menos que o teto salarial, algo que, né, o PT tinha feito em 2003 com a emenda 41, que nós fomos contra, e inclusive fomos expulsos do PT, porque nós votamos contra, né, aquela aberração contra os servidores do Brasil. Agora o Dória, ele inovou, porque ele vai cobrar para quem ganha abaixo do teto. Um servidor público do Estado de São Paulo, um agente de organização escolar, que tem um salário de se ele ganhar R$1.060, ele já vai ter, se ele é aposentado, ele já vai ter um desconto de 12%. Isso não existia, porque ele estava fora, ele estava abaixo do teto do regime geral da Previdência, do INSS, que gira em torno de R$6.200 ou R$300, alguma coisa assim. Então, é um confisco jamais visto na história do funcionalismo público estadual. Eu apresentei, senhor presidente, vários PDLs para revogar decretos, acionamos a justiça contra todas essas medidas. Mas voltarei à tribuna para continuar falando sobre esses ataques do governo Dória aos servidores do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próxima deputada é a deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, as colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela Rede Alesp. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer alguns comentários sempre respeitosos à sabatina do magistrado indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para integrar o Supremo Tribunal Federal. A sabatina se iniciou às 8 da manhã, de maneira até surpreendente, né, religiosamente às 8 da manhã, presidida pela senadora Simone Tebet, que está conduzindo muito bem os trabalhos. Eu acompanhei a sabatina praticamente até esse momento, e eu entendo que, em alguns pontos, o magistrado poderia, sim, de acordo com a legislação, ter se manifestado, porém não se manifestou. E eu vou tomar a liberdade de destacar alguns deles. O primeiro ponto, que eu entendo que o magistrado não falou de maneira clara e objetiva, se refere à publicidade dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Dr. Cássio, perguntado por 2 senadores se seria favorável ou não a veiculação de julgamentos no Supremo Tribunal Federal, respondeu dizendo que, se o feito for sigiloso, deve haver uma total preservação. Pelo menos foi o que eu compreendi da fala do sabatinado. E exponho aqui minha divergência. Por óbvio, se tratar de um julgamento envolvendo intimidade de crianças, de famílias, esse sigilo há de ser preservado. Mas se nós estivermos diante de investigações
judiciais, de processos criminais envolvendo agentes públicos, entendo que é sim um direito da população ter acesso à íntegra do julgamento. Tal acesso está diretamente relacionado à democracia, ao princípio da publicidade, e vão além. Alguns julgamentos famosos, né, da nossa história recente, dentre eles destaco o Mensalão, não teriam tido o mesmo resultado se não houvesse o acompanhamento fiel, constante da população. E aqui nada tem a ver com condenar ou punir pela pressão popular, mas sim em aplicar a legislação vigente pela observância popular. São situações completamente diferentes. Então, quero deixar esse ponto aqui registrado. Agradecendo o senador Major Olímpio por ter, inclusive, formulado uma indagação minha ao sabatinado, queria destacar que algumas perguntas do Major Olímpio não foram respondidas. Duas de que eu me recordo são as seguintes. O sabatinado não falou claramente qual a visão que ele tem do artigo 316, especificamente parágrafo único, do Código de Processo Penal. Artigo este utilizado recentemente pelo ministro Marco Aurélio para libertar pessoas condenadas em primeira e em segunda instância, situação que ensejou, vamos dizer assim, vou utilizar a palavra intervenção, mas a atuação do ministro Fux, atual presidente da Corte, devidamente provocado pela Procuradoria-Geral da República. O Major Olímpio não perguntou para o sabatinado de nenhum caso concreto, ele pediu uma análise do dispositivo. E eu não ouvi a resposta, eu estava acompanhando e realmente não consegui encontrar a resposta a esta indagação. O senador Major Olímpio também perguntou se o magistrado se sentia, vamos dizer assim, confortável para, eventualmente, julgar o caso do senador Flávio Bolsonaro, se este mesmo caso chegar ao Supremo Tribunal Federal, seja para definir questões processuais, seja para definir questões de mérito. O Major perguntou de maneira objetiva. O sabatinado, salvo o melhor juízo, não respondeu. E eu entendo que seria, sim, um direito da população, sobretudo porque há notícias de vários veículos de que um dos responsáveis pela indicação do magistrado foi justamente o senador Flávio Bolsonaro. Vossa Excelência me concede 2 minutos? Ainda no que concerne à sabatina que ocorreu pela manhã, mas segue agora na parte da tarde, eu gostaria de esclarecer que, diferentemente da interpretação conferida pelo magistrado sabatinado, muito provavelmente nosso próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, quando eu critiquei o texto dele referente às meninas indígenas, eu não distorci a sua ideia. Eu fui muito fiel ao dizer que o texto versava e versa sobre direito previdenciário. A minha indignação que segue foi com o fato do ministro, neste artigo acadêmico, ter descrito um estupro coletivo contra meninas indígenas, dizendo simplesmente que era uma questão de cultura, sem tecer nenhuma crítica. E hoje, na sabatina, fiquei efetivamente chocada quando o ministro teve a oportunidade de falar a respeito e, no lugar de se manifestar, seguiu dizendo que a discussão era meramente previdenciária e que ele estava diante de um costume e que decidiu conferir a essas meninas os direitos previdenciários. Então, não me parece correto que o magistrado se furte de dizer se ele entende que cultura justifica crimes. E eu não estou só falando sobre a perspectiva de punição, mas sobre a perspectiva das autoridades competentes intervirem para evitarem que os crimes se concretizem. E eu digo isso com relação aos estupros de meninas indígenas e com relação aos assassinatos de bebês indígenas
que eventualmente nasçam com algum tipo de deficiência ou que sejam gêmeos e que nós sabemos que, infelizmente, em muitas comunidades, são executados com a conivência das autoridades competentes. Então, são registros que eu faço com relação à parte que acompanhei e, tal qual disse o senador Girão, rezo sinceramente para que o futuro ministro, nos surpreenda positivamente e diga e demonstre, né, que todas essas minhas objeções eram sem sentido. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo deputado, Luiz Fernando da Silva. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Marcos Damásio. Deputado Coronel Telhada. Farei uso da palavra posteriormente. Deputado Gil Diniz. Deputada Valéria Bolsonaro. Deputado Teonílio Barba. Deputada Carla Morando. Fará uso da palavra, deputada? Não fará uso da palavra. Deputado Adalberto Freitas. Deputado Ed Thomas. Deputada professora Bebel Lula. Deputado Daniel José. Deputada Marta Costa. Deputado agente federal Danilo Balas. Deputada Leci Brandão. Deputado Carlos César. Pela lista suplementar, deputado Sebastião Santos. Deputado delegado Olim. Deputado Caio França. Eu peço para o deputado capitão Castelo Branco assumir a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Por gentileza, deputado. Já sou o próximo, tá? Na lista suplementar, deputado Sebastião Santos, deputado delegado Olim, deputado Caio França, nobre deputado Coronel Telhada. Muito obrigado, deputado. Senhoras deputadas e senhores deputados, a todos que nos assistem pela rede Alesp, quero saudar o cabo Júlio, em nome de quem saúdo nossa assessoria policial militar, como sempre faço. Hoje, dia 21 de outubro de 2020, quarta-feira, quero saudar aqui uma profissão muitas vezes não valorizada, que hoje é o dia do lixeiro, aquele que cuida da cidade, aquele que faz o trabalho, vamos dizer, o trabalho sujo da sociedade, recolher o lixo. E se nós não tivéssemos essa tão importante missão, com certeza a nossa cidade seria um caos pior ainda. Então, parabéns a todos esses homens e mulheres que exercem essa nobre profissão do lixeiro, do gari, enfim, aquelas pessoas que cuidam, recolhem lixo, recolhem todo tipo de material também reciclável, enfim, que recolhem todo o material descartável, lixo em geral. Parabéns pelo seu dia, muito obrigado por tudo o que os senhores e senhoras fazem. Quero falar aqui de um policial civil que foi morto na cidade de Caçapava. É um jovem policial ainda, é o policial Juliano Aparecido de Freitas, 46 anos. O que acontece? Na noite de terça-feira, dia 20, ontem, lá em Caçapava, 2 policiais civis estavam numa operação atrás de um indivíduo suspeito de furto. Por volta das 8h15 da noite, às 20h15, eles estavam em campana num bairro chamado Pinos do Irigaçu 2, quando eles estavam numa viatura descaracterizada. Ao perceberem a aproximação do indivíduo que eles estavam atrás suspeitos, os policiais se identificaram e fizeram a abordagem, mas foram surpreendidos com disparos vindo de outro ponto no bairro. Um dos policiais foi atingido por um disparo de tiro, um disparo de fogo no abdômen, e o outro policial atingido no braço. Esse policial que foi atingido no abdômen é o Juliano Aparecido de Freitas, de 46 anos, que apesar de os dois se socorrerem, terem ido até o hospital, o Juliano não resistiu aos ferimentos e faleceu, enquanto que o outro policial alvejado no braço foi encaminhado para a cirurgia ainda na noite de ontem, terça-feira. O corpo do policial Juliano foi enterrado hoje pela manhã em São José dos Campos. Mais um policial morto, dessa vez um policial civil, morto no cumprimento do seu dever, 46 anos, e eu soube que a Secretaria de Segurança Pública está refazendo os protocolos de abordagem. Sabia disso, os deputados? Porque a nossa abordagem é violenta. Nós temos policiais morrendo todo dia eu falo de morte de policiais aqui. E a Secretaria de Segurança Pública está preocupada com a abordagem. E tá um monte de gente aí participando da não violência, Instituto da Não Violência, Instituto Sou da Paz, Instituto do Zumbi, Instituto de tudo que vocês podem pensar, e menos polícia.
Ou seja, porque quando morre polícia, não dá cartaz para ninguém, ninguém se interessa. Quando morre bandido, aí é a maior festa, querem queimar pneu, querem fazer manifestação, a imprensa se preocupa. Quando morre um pai de família, um policial, um trabalhador, ninguém se preocupa nesse país. Agora, quando morre alguém do crime, é incrível como todos se voltam para essa situação, dizendo que a polícia é violenta. Todo dia eu falo de policial militar, policial civil, guarda civil, enfim, homens e mulheres das forças públicas, das forças de segurança, que são mortos. E nada é feito, ao contrário, é feito justamente para amarrar, para podar mais ainda. Hoje a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Militar de São Paulo estão de mãos amarradas. O crime roda solto. Outro dia que eu falei do major que queria proibir os policiais de andarem armados na hora de folga. Enquanto o bandido está de fuzil, pistola na rua, metralhadora, eles estão querendo proibir a tropa de andar armada. Estão querendo proibir a tropa de fazer abordagem. Estão proibindo a tropa de entrar na Cracolândia. Estão proibindo a tropa de agir em favelas. Imagina, não pode, a polícia é violenta. Sabe quando isso vai melhorar? Nunca. Nunca, porque a gente só dá cartaz para vagabundo aqui. É uma vergonha o Estado de São Paulo nessa questão tão importante que é a segurança pública. E para fechar aqui, senhor presidente, eu quero falar sobre uma situação que nós fizemos indicação, número 3566, visando justamente as pessoas que trabalham na área de eventos, uma área tão sofrida que muitos estão há 7 meses sem trabalhar. Nós fizemos uma indicação, senhor governador do Estado, visando a distribuição da verba destinada pela lei Aldir Blanc, para os homens e mulheres que trabalham, profissionais autônomos que trabalham na área de eventos. E eu recebi essa semana um e-mail do governo dizendo o seguinte: excelentíssimos parlamentares, solicito que seja divulgado novo prazo final para cadastro de trabalhadores da cultura, para possibilitar o recebimento do auxílio emergencial. Então aqui, eu entendo até que foi uma parte do atendimento da nossa indicação. Por quê? Hoje eles falam o seguinte: para se receber o auxílio emergencial da cultura, o cadastro de trabalhadores da cultura só pode ser feito pelo site do Estado de São Paulo, www.dadosculturais.sp.gov.br. Quem fez cadastro nos municípios precisará preencher novamente em razão das novas exigências feitas pelo governo federal no decreto 10464 de 2020. E fala mais ainda aqui, senhor presidente, fala o seguinte: o prazo está prorrogado até o dia 4 de novembro, porém tentem realizar até o dia 31 de outubro, porque o cadastro é longo e pode ser preenchido aos poucos com documentos e histórico de atividades que o profissional da cultura terá de informar. Os trabalhadores da cultura que tiverem seus cadastros aprovados receberão R$3.000. O valor será em dobro para mulheres chefes de famílias monoparentais. Então aqui, o pessoal dos eventos, o pessoal da cultura, tem até o dia 31 de outubro para preencher esse novo cadastro, para receber esse auxílio de muita importância, ou receber o auxílio emergencial da cultura pelo site www.dadosculturais.sb.gov.br. Lembrando que os profissionais da cultura até hoje estão sem trabalhar, principalmente aqueles que trabalham com casamentos, batizados, eventos, festas de aniversários, bufês, estão passando uma situação desesperadora. 7 meses sem trabalhar e o governo não libera. É uma vergonha o governo de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre coronel Telhada. Próximo orador inscrito, nobre deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência tem o tempo regulamentar de 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar todos os deputados presentes, nobre deputado Castelo Branco, nobre deputado Coronel Telhada, nobre deputado Sargento Nery, nobre deputada Janaína Pascoal, nobre deputado Carlos Gianazzi, todos os servidores aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Senhores, eu subo a esta tribuna hoje para desmentir o governador do Estado de São Paulo mais uma vez. Nós tivemos uma novela que aconteceu ontem, desagradavelmente. Nós tivemos o ministro da Saúde afirmando um protocolo de intenção de compra da vacina, né? Apesar de todos os anúncios que eu fiz sobre os perigos dessa vacina. Inclusive, eu enviei para o Ministério da Saúde um ofício
cópia de um ofício que eu fiz, alertando que o governo do estado não tem trabalhado com transparência com relação ao processamento de testes, pesquisas e estudos do Coronavac pela empresa chinesa Sinovac aqui no estado de São Paulo. Não tive uma resposta por parte do ministro da Saúde e ele veio com um tal de protocolo de intenções para comprar. Ora, ainda que seja meramente um tal de protocolo de intenções, isso é uma afronta à população do estado de São Paulo, uma vez que nós temos comprovadamente que o governo do estado não está agindo com transparência, não tem trazido o mínimo de transparência à população com relação a essa vacina. Não é nada seguro e não pode de forma alguma o senhor ministro da Saúde se comprometer com uma coisa dessas. Tamanho foi o absurdo que esta traição não foi apenas a própria base do governo federal Jair Bolsonaro, mas ao presidente da República também, que na parte de hoje, de manhã, na parte da manhã do dia de hoje, se posicionou contrário ao que disse o ministro Pazuello ontem. Então eu quero aqui publicamente parabenizar o presidente da República Jair Bolsonaro e também desejar as boas-vindas ao presidente aqui no estado de São Paulo, que faz essa visita oficial hoje ao município de Campinas, e dizer ao governador do estado de São Paulo, que prontamente resolveu se pronunciar nas redes sociais, dizendo: peço ao presidente Jair Bolsonaro que tenha grandeza. Olha só quem está falando, um nanico político, e lidere o Brasil para a saúde, a vida e a retomada de empregos. O senhor governador nunca liderou o estado de São Paulo voltado para a área da saúde, apenas para o desemprego e a morte, vez que o senhor não trouxe para a Secretaria de Saúde de forma precoce o tratamento da doença com hidroxicloroquina, apesar das evidências científicas e médicas trazidas por pessoas que têm currículo para isso, dizendo que a hidroxicloroquina tem poder sim de combater o Covid-19, aparentemente tem poder de combater o Covid-19, mas o senhor resolveu simplesmente cruzar os braços e ignorar essa realidade. E continua aqui, a nossa guerra não é eleitoral. Ora só, quem está falando isso? O homem que todo santo dia utiliza o seu palanque, utiliza o Palácio dos Bandeirantes como palanque para atacar o presidente da República. Eu quero lembrar o governador do estado que no dia 25 de março, quando houve aquela reunião, todos os governadores estavam conversando tranquilamente com o presidente da República assuntos relacionados ao combate ao coronavírus no Brasil. E o governador do estado de São Paulo resolveu incendiar a reunião. Ele, como um bom pimentinha que ele é, resolveu incendiar a reunião, ofendendo o presidente da República, criticando e etc., batendo firme. Isso daqui, senhor governador, não é maneira de se portar se o senhor quiser se unir com alguém para poder combater o que quer que seja, para poder trazer para a população saúde, segurança, para poder trazer um fim a essa desgraça de pandemia que nós estamos vivendo. A partir deste dia aqui, governador João Dória, é que o senhor mostrou para a população do estado de São Paulo que não está interessado em salvar vidas, está interessado com o próprio umbigo, está interessado com os próprios amigos, está interessado com os próprios empresários, do qual o senhor faz parte deste grupo nojento que quer simplesmente comprar o estado de São Paulo. O senhor não está interessado com a população do estado de São Paulo, está interessado apenas em utilizar do Palácio dos Bandeirantes como palanque para atacar o presidente da República e depois vir nas suas redes sociais se fazer de vítima, pedindo grandeza a um homem que é extremamente superior ao senhor, moralmente, profissionalmente falando. Não tem altura, não tem poder, não tem moral, não tem nenhum tipo de categoria para conseguir falar, para querer falar, para poder criticar o presidente da República, Jair Bolsonaro. O governador do estado de São Paulo precisa morrer e nascer de novo umas 100 vezes. E aqui não é querendo fazer apologia ao que quer que seja, porque hoje a gente tem que fazer ressalva de tudo. Para concluir, senhor presidente, hoje a gente tem que fazer ressalva de tudo, mas apenas dizendo que o senhor não chega aos pés do presidente da República, Jair Bolsonaro, que o senhor precisa comer muito arroz com feijão ainda, que o senhor precisa deixar a sua máscara cair mais ainda, que é para tentar parar de enganar a população leiga que não acompanha a política e tentar passar essa impressão de que o senhor está preocupado com a saúde, quando não. Todos nós sabemos que o senhor não passa de um hipócrita, almofadinha que está utilizando do poder hoje no estado de São Paulo, apenas olhando para 2022 e tentando chegar à presidência da República. Mas como eu disse antes, governador, o senhor jamais será eleito a presidente desse país.
quiçá eleito a presidente de condomínio, quiçá será eleito a síndico de condomínio, muito menos a qualquer outro cargo que detenha o poder legislativo, executivo ou qualquer coisa nesse sentido. O senhor não tem moral e não tem a força da população do seu lado, diferentemente do presidente Jair Bolsonaro. Esse sim tem. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado Douglas Garcia. Próximo orador inscrito no pequeno expediente, nobre deputado Sargento Nery. Boa tarde, presidente. Boa tarde à Polícia Militar. Boa tarde a todos os funcionários, deputados presentes. Eu quero chamar a atenção do coronel Telhado da doutora Janaína, até porque a doutora acompanhou muitas fiscalizações do PDO. Nós conversávamos pelo WhatsApp, muito me ajudou, né? E hoje eu recebi aqui do Ministério Público que foi aberta a portaria de inquérito civil numa compra do IANSP, de uma empresa, no valor de R$540 mil, que era a compra de aventais, né, cirúrgicos. Nós, do PDO, fomos até a empresa, fiscalizamos a empresa. Aparentemente, era uma empresa, o coronel Telhada estava no dia, era uma empresa de porte, tinha capacidade de produção e tudo mais, mas, ao estudar o contrato, encontramos algumas irregularidades. E o Ministério Público também entendeu que realmente há irregularidades, pediu para o IANSP se manifestar no prazo de 30 dias, mas foi já aberto o inquérito civil para apurar esse contrato, essa compra. E eu fico muito feliz de ter o Ministério Público junto ao Legislativo na fiscalização, porque eu não me canso de falar que o PDO ele tem um trabalho de início, meio e fim. E o final do trabalho do PDO, doutora, a senhora que é uma jurista renomada, a senhora sabe que ou é para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para a Polícia Civil ou Polícia Federal. Nós, deputados, não conseguimos processar e julgar. Nós fiscalizamos e mandamos para os órgãos competentes. E esses órgãos estão trabalhando, como nós esperávamos que assim o fizesse. E eu fico muito feliz porque, pelo cálculo que nós fizemos, o PDO já inibiu ou recuperou quase 1,5 bilhão de contratos. Então, mais 540 mil na conta do PDO, na busca de maior transparência nos gastos do Estado. E eu reafirmo, o PDO não vai parar de trabalhar, nós vamos continuar fiscalizando o Estado, nós estamos ainda fiscalizando os contratos. Está aí o deputado Janazzi, que sempre também está apoiando essa fiscalização. E nós continuaremos a entrar com as representações dos órgãos competentes, seja o Tribunal de Contas ou o Ministério Público. O que não pode é deixar essa casa de fiscalizar o Poder Executivo. Porque quando eu falo do PDO, o grupo de parlamentares em defesa do orçamento, quando o trabalho é do PDO, nós estamos falando que o trabalho é do Legislativo paulista. Então, essa fiscalização, essa localização de irregularidade no contrato, se deu pela Assembleia Legislativa como um todo. É claro que o nosso grupo só tem 11 deputados. Às vezes, Janazzi, e até no início, nós somos criticados até pelos deputados da casa por fazer o trabalho de fiscalização. Mas nós continuamos fazendo aquele trabalho que realmente era o correto a ser feito. Até nos grupos de deputados, muitas críticas tiveram. Mas nós sabíamos que tinha coisa errada. E por isso continuamos a fiscalizar. Então, hoje são várias representações que nós fizemos contra o governo do Estado e suas secretarias, no Tribunal de Contas, no Ministério Público. E como eu já havia falado, começa a surgir o resultado disso. Então, nós conseguimos derrubar um contrato inicial de 14 milhões
em compras de aventais também. Conseguimos impedir que o governador fizesse a contratação de leitos particulares com a fiscalização do hospital de campanha da AMB, onde nós mostramos que tinha lá mais de 1.400 leitos ociosos que poderiam ser utilizados e não precisaria contratar hospitais particulares. O coronel Telhada fez um cálculo, esse chamamento custaria R$600 mil. 594 milhões de reais custaria esse chamamento. Então, fica aqui uma satisfação à população paulista, ao povo paulista e aos deputados que apoiam o trabalho do PDO. Eu sei que tem muitos deputados que deu Gianazzi, que não faz parte do grupo, mas apoiam o nosso trabalho. Então, fica essa satisfação. Estamos aqui tentando recuperar R$540 mil de uma licitação, 540 milhões de reais, de uma licitação feita pelo IANSP. Então, fica cravado aqui o nosso trabalho, o trabalho do PDO. Parabéns a todos os deputados do PDO que sempre confiaram nesse trabalho, que sempre apoiaram esse trabalho. Obrigado, presidente. Muito obrigado, nobre sargento Nery, deputado. E convidamos o nobre deputado Coronel Telhada para assumir a presidência da mesa para que eu possa fazer uso da palavra. Ok. Deputado Castelo Branco, Vossa Excelência tem o tempo regimental. Conforme prometido, voltamos na lista suplementar do pequeno expediente do dia 21 de outubro para ler uma carta emitida pela Associação Nacional dos Restaurantes. Diz a carta, publicada no site desta associação: o novo pacote fiscal do governo Dória reajusta o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços em São Paulo, o que, para a Associação Nacional de Restaurantes, vai levar o setor a um colapso. Carta pública que foi enviada ao senhor governador do estado de São Paulo, contra o aumento do ICMS. Diz ele, presidente da ANR, a sua administração, governador, está prestes a colapsar o setor de bares e restaurantes do estado de São Paulo, com um aumento absurdo de 15% da alíquota do ICMS, num dos momentos mais críticos da história brasileira, quer em função da recessão econômica, quer em função da pandemia. Ele continua o texto, que eu vou pular, e vai para uma parte importante. Assim, neste momento delicado da história, em que o setor deveria contar com mais apoio do governo, o governador Dória foi negativamente surpreendido com um aumento da alíquota de ICMS absolutamente inexequível. Não dá para pagar mais impostos. O decreto em questão é fatal para todo o setor de bares e restaurantes. Por quê? Desde os grandes empresários, passando pelos pequenos, pelas franquias e por pequenos comerciantes, ou mesmo os estabelecimentos familiares ligados ao setor, todos serão impactados negativamente por esta sua decisão. Governador Dória, o momento é urgente e estamos numa encruzilhada do destino. Ou o decreto de Vossa Excelência é revisto e são adotadas medidas para restaurar o setor, ou o seu governo entrará para os anais da nossa história como um péssimo exemplo para o Brasil, de como a sua desastrosa falta de diálogo pode prejudicar todo um setor importante da economia,
e empurrar todos os comerciantes ligados a bares e restaurantes para a informalidade, o que será um fato, pois esse será o único caminho que bares e restaurantes terão para defender os seus negócios e sustentar as suas famílias. Estamos diante de uma tragédia anunciada, que ainda pode ser evitada. Assina Cristiano Melles, presidente da Associação Nacional de Restaurantes. Nosso gabinete tem recebido de diversas associações, população de São Paulo, cartas como essa de repúdio, de preocupação, de apreensão, de crítica à gestão do atual governador e, acima de tudo, apreensivos porque isto será um retrocesso na economia do Estado de São Paulo, que ou vai passar, como disse, a informalidade, como já foi, na contramão do que o mundo espera, ou vão fechar os seus estabelecimentos, como já aconteceu na pandemia, e vai piorar. Ou seja, a política demagógica do atual governador, ela faz o seguinte: ela gasta mais do que ganha. Segundo, ela põe na pandemia a conta, a culpa do problema. Terceiro, pede dinheiro para o governo federal. Quarto, gasta de novo com superlicitações, com uma série de inconformidades administrativas, com indícios de corrupção. E agora fecha o pacote da maldade com aumento de impostos para a população pagar e pagar, sim, ela a conta. Nossa denúncia, mais uma vez, aos reflexos negativos do aumento de impostos que o governador está implantando no Estado de São Paulo. Voltaremos ainda esta semana, todos os dias ao plenário, cada dia com uma apresentação, onde vamos mostrar a desastrosa administração do atual governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Próxima deputada, a deputada Carla Morando, o deputado Conte Lopes. Vossa Excelência, capitão Conte Lopes, tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, há algum tempo que a gente não aparece nessa tribuna aqui, tendo em vista a pandemia que assusta muita gente, né? Vejo o maior bandido do Brasil, André do Rap, ser solto pelo Marco Aurélio, ministro. Que rápido é o ministro, não? Para soltar o pior bandido do Brasil. Nem foi checar nada, nem viu se o ministro... Foi rapidinho, assina e põe na rua. A polícia trabalha, às vezes, 1 ano, 2, para colocar um bandido de trás das grades. E o Supremo Tribunal Federal solta o bandido e ainda fala que é coisa de advogado. Eu vi o bandido sair pela porta da frente, abraçando o advogado. O bandidão vai lá e dá um toque no ombro do bandido. Que beleza, belo serviço que você fez, vamos embora. E depois se reúne o Supremo, todos os ministros, para discutir que ele devia ficar preso. Agora vai buscar eles, pô. Por que o Marco Aurélio não vai atrás dele? Vai lá, vai atrás, vai buscar o cara. Estou falando como policial. Mais de 50 anos de polícia. Vai lá buscar o cara, vê se é fácil. Se mata para prender um cara. O cara está na cadeia, com 2 condenações. Não sei quantos anos de prisão se põe na rua. Então, não dá para entender muita coisa. Acompanho no horário político. Vejo o Bruno Covas, assíduo. Meu Deus do céu, eu fui vereador, o Bruno Covas era prefeito. Presidente Coronel Telhada, quantas vezes nós cobramos a presença do Bruno Covas, que estava passeando pela Europa com os amigos? Enchente, deu uma enchente aqui em São Paulo, ninguém achava o Bruno Covas, nós lá na Câmara, procurando, estava não sei onde, lá na Europa, Estados Unidos e tal. Agora se dorme na prefeitura, mora num apartamento, quer dizer, é um bom negócio do outro mundo, né? O cara, em campanha política, o cara vira tudo, né? A pessoa vira tudo. Estou falando o que eu via, que eu enxergava, não é verdade? Vejo agora o Dória querendo obrigar todo mundo a se vacinar. Devia até ter uma fórmula aí, né? Quem se vacinar com a vacina do Dória, já leva o número do Dória para presidente da República.
E quem for contra com a vacina do Bolsonaro vai com o número do Bolsonaro, ou qualquer outro candidato. Porque parece uma campanha política que o Dória quer. Ele quer vacinar o Brasil inteiro. Que ele até batalhasse para vacinar São Paulo, tudo bem. Agora, seja lá o que for, né? Agora, e a vacina é boa? Funciona? Porque também, se for a vacina igual vende os produtos chineses na 25, na Rua Oriente, lá é duro de entender, né? Daqui a pouco estão vendendo a vacina aí da China por R$2 lá na Oriente, ou na 25 de março. Então, pelo amor de Deus, é uma briga de vacina. E o Dória quer já impor a todo mundo obrigatoriedade. Daqui a pouco estamos nós, os policiais, aí caçando o cidadão na rua para aplicar-lhe uma vacina, porque ele não quer ser vacinado. Então, não dá para entender certas coisas, né? O caminho que as coisas estão tomando aqui nesse país, nesse Brasil, né? E, como eu disse, na campanha política, uma baita de uma maravilha, a prefeitura uma maravilha. Pelo amor de Deus, a Cracolândia, o Dória falou que ia acabar com a Cracolândia quando ele entrou na prefeitura. Aliás, passou na frente do Geraldo Alckmin, né? O Geraldo fez uma operação, ele foi na frente da entrevista. E saiu ele como acabando com a Cracolândia. Mas a Cracolândia não acabou. A gente acompanhou, né? Estávamos lá. Eu fui proibido de entrar na Cracolândia, eu e os outros vereadores, pelo PCC. Entrei em todos os lugares aqui em São Paulo. Ah, não, peraí, aqui não entra. E com a polícia dando cobertura. E a guarda e a polícia. Na Cracolândia entra quem eles querem. Eles mandam na Cracolândia o tráfico de drogas. E não tem nenhum prefeito, não tem nenhum governador que tenha pulso de atuar lá. Não age, não. Nós fomos lá com uma comissão de segurança da Câmara e nos impediram de entrar. Depois de tanta conversa, tal, então entra só os caras aí, mas não entra a televisão. A televisão não entrou. Só entramos nós lá, demos uma passadinha lá, tal. Os caras traficando droga na cara de todo mundo louco lá. Coisas do outro mundo, né? E até hoje está a mesma coisa. Eu vejo todos os candidatos vão lá na Cracolândia resolver o problema na Cracolândia. E realmente ninguém resolve, e também não querem resolver. É verdade? Não querem resolver. Então a gente está acompanhando o que está acontecendo aí, né? Desde o bandido pior do Brasil, que um ministro dá uma penada e põe na rua, como se fosse a coisa mais simples, e diz que não é culpado. Ou ele nem checa quem é o cara e fala para o cara ir para casa, que ele vai ficar em casa. Não sai. Pô, é muito ridículo isso, né? Pelo amor de Deus, a gente é obrigado a ouvir umas coisas dessas depois de velho. É duro, né? Na boa, será que foi tudo na boa? E também, só para terminar, presidente, essa assiduidade aí do Bruno Covas, eu como vereador em São Paulo, acho que o irmão do deputado Gianazzi também deve ter visto que não era tanto assim, não. Viajava muito. Infelizmente, quando ele adoeceu, acalmou mais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Conte Lopes. Senhores, eu vou encerrar o pequeno expediente e vou conceder para quem quer falar, o Gianazzi ia falar, pelo 82, pode ser, Gianazzi? Então, nesse momento, eu encerro o pequeno expediente e concedo o artigo 82 para o deputado Gianazzi. Na tribuna, por favor. Alguém mais vai querer fazer uso da palavra? Douglas e só o Douglas. Você é vice-líder, né, Douglas? Então, pelo 82 também, tá bom? Senhor presidente, de volta a esta tribuna, queria dizer que a São Paulo Previdência, senhor presidente, desde quando foi sancionada a nefasta e perversa Lei da Reforma da Previdência, a Lei 13.054, que foi sancionada em março, aquele perverso projeto aprovado também pela Assembleia Legislativa, virou lei, que é a Lei 1.354, que estabeleceu as novas regras para a Previdência Estadual, que na prática confiscou os salários de todos os servidores e dificultou o acesso à aposentadoria. Na verdade, em resumo, foi isso que a Lei 13.054 determinou, não que ela determina. Mas, senhor presidente, como se não bastasse isso, essa perversidade, até agora, as pessoas que entraram com o pedido de aposentadoria, já pela nova lei, já atendendo aos novos critérios, elas não tiveram ainda o resultado, não teve publicação, não teve andamento, está todos os processos estão parados e represados na São Paulo Previdência, porque eles não regulamentaram ainda. Ou seja, o servidor está tendo prejuízo, porque ele foi abatido em pleno voo
muitos já estavam próximos da sua aposentadoria e foram abatidos por essa lei. E agora eles são obrigados a esperar um tempão, de março até agora. Nós já vamos encerrar o ano e os processos todos parados, porque não houve a regulamentação técnica, o que a São Paulo Previdência chama de parametrização, né? Que é um termo técnico que significa que não houve a regulamentação técnica administrativa para que os processos pudessem ser encaminhados e depois publicados. É isso que está acontecendo hoje na São Paulo Previdência. E, com isso, milhares e milhares de servidores e servidoras estão sendo prejudicados pela incompetência administrativa e pelo descaso do governo Dória, sobretudo da São Paulo Previdência. Não sei o que está acontecendo ali, mas tudo que possa beneficiar o servidor público é dificultado pelo governo do PSDB, que tem essa política histórica de ódio contra os nossos servidores. E queria também, senhor presidente, ainda nessa minha intervenção, dizer que eu recebi algumas denúncias em relação ao IANSP. A Associação dos Funcionários do IANSP me acionou, dizendo o seguinte: olha, foi aprovado o PL 529, aumentou o confisco dos servidores, a alíquota de contribuição foi aumentada, e o IANSP, quer dizer, nem entrou em vigor ainda o desconto, porque tem 90 dias para que haja esse confisco, e o IANSP, a direção do IANSP, a superintendência do IANSP, me parece que já vai gastar o dinheiro, que ele, né, imagina que vai entrar. E eles foram surpreendidos hoje, os funcionários, pela construção de um estacionamento dentro do prédio da administração do IANSP, não dentro do hospital, porque são dois prédios. Tem o prédio do hospital e tem o prédio da administração. Nesse prédio da administração, eles começaram a construir uma cobertura para o estacionamento, mas o estacionamento não dos médicos, não dos servidores, né, mas sim do superintendente e dos diretores, dos cargos de confiança do hospital. Isso gerou uma indignação e uma revolta. Se o IANSP não tem dinheiro, se o IANSP não paga bonificação dos servidores para equiparar os salários dos servidores do IANSP, que são servidores em tese da saúde, mas não estão na Secretaria da Saúde, isso é muito estranho, porque historicamente eles são jogados de secretaria para secretaria, já passaram por várias secretarias, mas quando o correto seria que os servidores do IANSP estivessem na Secretaria da Saúde, e eles não estão. Eles estão numa outra secretaria, e com isso eles perdem, né, do ponto de vista salarial. E uma das formas de equiparar os salários dos servidores do IANSP com os servidores da saúde, da Secretaria da Saúde, seria, nesse caso, uma medida alternativa e parcial, seria a bonificação que o governo não paga, a superintendência não paga, mas tem dinheiro para fazer cobertura do estacionamento. Uma empresa foi contratada, uma empresa terceirizada, isso tem custo. Tem até a foto aqui, senhor presidente, que eles me passaram agora. Eles começaram a construir a cobertura do estacionamento para o superintendente, para os seus assessores e para os seus diretores, não do hospital, da administração. E, enquanto isso, nós temos aqui a fachada do prédio, já com essa tela, porque tem ali uma obra que não foi finalizada, e há muitos anos que essa tela está protegendo a sacada, a fachada do prédio da administração. Ou seja, tem dinheiro para fazer a cobertura, deputado Conde Lopes, mas tem dinheiro para investir na bonificação dos servidores e, sobretudo, nas áreas estratégicas do hospital, que também são áreas que precisam de reformas e de investimento. Então, nós solicitamos que as providências sejam tomadas imediatamente em relação a esse caso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para falar pelo artigo 82 Lógico, da lei do Vossa PCB. Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, continuando o assunto a respeito
da vacinação compulsória, obrigatória, que o governador João Dória quer fazer aqui no estado de São Paulo. Ontem, depois que o docinho de calça apertada e sapatilha de camurça levou um toco do governo federal, do presidente Bolsonaro, nós tivemos o PDT, o partido do Lixo Gomes. Inclusive aqui eu gostaria de mandar um abraço para o deputado estadual André Fernandes, que tem lutado muito contra essa ditadura da família Gomes, Ferreira Gomes, no estado do Ceará. Com os meus cumprimentos aqui, deputado estadual André Fernandes. O PDT, saiu a matéria no Antagoniza, dizendo que o PDT vai ao Supremo para impor a vacinação obrigatória. Para quem não sabe, o PDT ele faz parte do Foro de São Paulo, que é uma organização internacional criminosa, que quer estabelecer em qualquer país, cujos partidos fazem parte, uma ditadura. E não obstante, nós temos aqui o PDT correndo atrás do Supremo para pedir que a vacinação seja obrigatória, compulsória a todos os brasileiros. Fizeram aula com o governador João Dória. Isso está no DNA dessa gente, está no DNA desse bando de esquerdistas. O que eles mais querem é controlar a população, o seu direito de ir e vir, a sua liberdade de expressão, e agora também aquilo que você deve ter como tratamento terapêutico para o hospital. Querem fazer você ter obrigatoriedade em tomar a vacina chinesa, a vacina que não tem nenhuma transparência por parte do governo Dória. Senhor presidente, eu apresento aqui à população do estado de São Paulo uma representação que estou terminando de elaborar, com centenas de páginas, e eu levarei isso daqui à Organização dos Estados Americanos, a OEA, pois o Foro de São Paulo, dentre outros princípios, quer também extinguir a Organização dos Estados Americanos. E a OEA é uma organização, uma instituição democrática. O Supremo, o Congresso, sempre se manifestam quando falam a respeito do fechamento do Supremo, fechamento do Congresso. Afinal de contas, são instituições democráticas, nós precisamos respeitá-las com base nisso. Também devem se manifestar com aquelas organizações que pedem o fechamento de outras instituições, ainda que internacionais, que são democráticas e que o Brasil também faz parte. Nós precisamos tomar uma ação enérgica contra aqueles que querem tirar a nossa liberdade, contra aqueles que seguem essas organizações terroristas que não pensam em outra coisa a não ser seguir essa agenda globalista de retirada de direitos fundamentais da população, de pisoteamento dos direitos fundamentais do povo, de restringir a sua liberdade, de tentar censurar, de tentar fazer aquilo que eles bem entender e ponto final. Eu irei levar à OEA uma representação contra o Foro de São Paulo, e no Foro de São Paulo também está filiado o PDT do senhor Lixo Gomes. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças contra essa tentativa de fazer com que a população seja escrava do sistema, seja escrava do Estado. O povo não é escravo do Estado, o povo é livre. O Estado não pode querer simplesmente interferir da forma com que bem entender na vida das pessoas. E isso o governador João Dória não entende. E isso o PDT não entende. E isso muitos partidos de esquerda que atacam deliberadamente aqueles que defendem a liberdade não entendem. E eu tomo aqui, eu tenho a mais absoluta certeza de que não é a totalidade do partido, mas eu tomo aqui a iniciativa de generalizar, porque se nós tivéssemos uma força dentro deste próprio partido, eu tenho certeza que aqui no caso, o deputado Nakashima seria contra essa intervenção à liberdade das pessoas, pois é um deputado que eu respeito muito, eu sei que ele defende esses princípios, mas eu generalizo, porque até agora nós não tivemos nenhum integrante do PDT se posicionando contra, se posicionando firmemente a essa decisão do partido de tentar censurar, de tentar obrigar as pessoas a tomarem vacina, de tentar tirar as liberdades individuais da pessoa poder escolher se ela quer ou se ela não quer se vacinar. Pode levar essa ação até o Supremo, porque nós vamos levar uma representação
contra todos esses partidos que são contra a liberdade do povo, que são contra a população, até a Organização dos Estados Americanos. E ainda que, apenas para concluir, senhor presidente, ainda que o Supremo decida, nós vamos lutar pela nossa liberdade, nós vamos lutar pelos nossos princípios, nós vamos lutar pelo nosso direito, principalmente o direito de poder ter a nossa livre escolha sendo preservada, e não com esse Estado dizendo aquilo que você tem que fazer, aquilo que você não tem que fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Eu indico para falar pelo 82, pelo Partido Progressista, o deputado Conte Lopes. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente Coronel Telhado, eu queria cumprimentar até o sargento Nery pela indicação de Vossa Excelência para que concorra à presidência dessa casa, que eu acho muito importante a democracia, né? Temos candidatos, sim, para disputar a eleição nessa casa. Eu que estou nessa casa, passei por essa casa desde 87, 86, mais de 30 anos, acho importante isso, que nós tenhamos candidato. Até estive falando com a deputada Janaína Pascoal a respeito disso, né? Juntando o PSL, o pessoal hoje de outros partidos, nós podemos chegar lá, escolhendo realmente um presidente dessa casa, que não faça tudo que o governador quer. E o exemplo disso, nós vimos na última eleição. Faltaram o quê? 3 votos? Porque, contando quem votou favorável e quem não votou contra e quem não estava, realmente o governo não tem essa vitória toda, não. E é importante que a gente veja isso, né? Que a casa possa realmente opinar, ser mais livre, não ser só um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, fazendo tudo que o governador quer. Chegamos até a conversar com o pessoal do PT, né? O pessoal do PSL, como falei, o pessoal do PDO, como o próprio sargento Nery indicou, Vossa Excelência. Então, eu acho importante que Vossa Excelência reflita e aceite isso aí. É um desafio para essa casa. Nós passamos por isso várias vezes. Eu já fui segundo secretário dessa casa, o primeiro secretário foi do PT, o professor Luizinho. O PSDB, o Trípoli, foi o presidente, né? Cheguei a ser presidente dessa casa foi o ano que eu perdi a eleição. Fiquei um ano como presidente dessa casa aqui, todo dia eu estava aqui. Foi o ano que eu perdi a eleição, foi a única vez que eu perdi a eleição, foi presidente por um ano, substituindo o Barros Munhoz. E houve também disputas. Então é importante que nós tenhamos pessoas disputando. Não é só aqui no joguinho, olha, põe um cara para lá não sei quem, e indica um lá, porque na política é assim. Só a do Dória que não é assim. A do Dória é diferente. Na política, você é governo, você tem um ônus de governo, e também tem que ter um bônus, né? Ter suas secretarias, ajudar a administrar o Estado. Não é ser comprado, não é isso não. A velha política é uma política, você faz parte do governo, você é governo. Agora, o governo dele é só dele. Ele responde por tudo, ele não aceita ninguém, partido nenhum, acho que só um partido que tem a Secretaria de Esporte, o resto não tem mais nada, né? Ele não conversa com político, ele não gosta de político. Mas, na verdade, isso é o grande mal. E eu, meio burro que sou, já vi isso na política. Vi isso quando o Quércia, que era o futuro candidato a presidente da República, pronto para ganhar a eleição para presidente da República, escolheu de governador Fleury. Fleury nunca tinha sido deputado, nunca havia sido político. E o que aconteceu? A indicação da velha frase, né? Faliu o Banespa, mas elegeu Fleury. Nunca mais o Quércia foi para lugar nenhum, nem o Fleury. Paulo Maluf, com a aprovação de 92% da população, tinha vários candidatos políticos, né? Para concorrer, Curiati, vários candidatos que poderiam concorrer na época. Mas vieram os americanos aqui, fizeram um estudo, e o Maluf resolveu eleger o primeiro negro prefeito. E elegeu. Até a velha frase, né? Se o Pita não fizer um bom governo, não, votem mais em mim. E o que aconteceu com o Pita? Não fez um bom governo, por quê? Como o Fleury não sabe falar com o político, né? Não sabe conversar, não sabe entender o legislativo. Atropela todo mundo, como faz o Dória, que não ouve ninguém, não fala com ninguém, não está nem aí com ninguém, ele não quer nem saber como foi na prefeitura, mesma forma no Estado, vai atropelando e interessa para ele. O que não está na frente dele não interessa.
e se machucou também, né? E quando eu era vereador, cobrei várias vezes do Geraldo Alckmin, presidente Telhada. Presidente Telhada, quantas vezes eu falei para o Alckmin, né, lá da tribuna, olha, quem tira candidato do bolso do paletó, nunca deu certo. Até o Lula com a Dilma não deu certo. Não deu certo. E não deu com o que aconteceu a hora que o nosso governador foi escolhido. Já esqueceu do Geraldo Alckmin. Já esqueceu automaticamente do Geraldo Alckmin. Né? Correu sozinho o João Dória, era ele. Até uma frase que o Mauro falou para mim um dia, né? Que eu falei, doutor Paulo, vai lá, conversa com o Pita, conversa, ô Couto Lopes. Depois que o cara se elege, e ele vai entrar no elevador e o PM faz continência para ele, ele acha que os votos é dele mesmo, e não adianta falar mais nada. Então, mais ou menos isso aí, né, o que aconteceu. Então, por isso que eu acho que o presidente Telhada, Coronel Telhada, eu acho que Vossa Excelência tem que encarar essa de ser candidato a presidente dessa casa mesmo. Né? Formar um grupo aí com o PSL, com os demais, e, lógico, temos que ter alguém. Não adianta a gente ficar a vida inteira como quintal do Palácio dos Bandeirantes, só servindo aos outros, só votando o que os outros querem. Né? Então, fica aqui realmente a minha solicitação que Vossa Excelência aceite essa disputa aí. E vamos lutar, vamos pegar os demais companheiros, porque você precisa ter um presidente, que pode ser qualquer um, né? Vossa Excelência é um dos candidatos, um primeiro secretário e um segundo secretário. E a partir daí vai somando a casa. Não simplesmente passar para o governador tudo que ele quer, ou para o PSDB tudo que ele quer. Eles quase perderam aqui, presidente. Quase perderam, por 2, 3 votos, perderam quase. Aliás, tinham perdido, né? Perderam várias vezes. Várias vezes. Então, fica aí, eu apoio a ideia do Sargento Nery para que se indique e se trabalhe em cima disso. Obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado, nós vamos analisar aí a opinião dos amigos aí, dos partidos também. Muito obrigado pela proposta e indicação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhora deputada. É uma comunicação, lógico, excelência. fique à vontade. Na verdade, primeiro um esclarecimento. Primeiro, eu gosto da ideia de haver várias opções. Acho que é democrático, reflete a nossa casa e o nosso povo. Eu gosto da ideia do deputado Conte. Mas eu queria só explicar, porque eu estou recebendo muitos e-mails, excelência, em virtude do apoio que eu dei à emenda do deputado Olim, que diz respeito a dividir, a separar a verba para chamar as pessoas aprovadas em concursos da Polícia Civil. O deputado Olim, no primeiro momento, apresentou uma emenda geral. Em virtude das, entre aspas, reclamações e sugestões, ele apresentou outras emendas detalhadas. Então, só para esclarecer aqui coletivamente, que eu apoio as emendas detalhadas do deputado Olim para que possam ser convocados os aprovados nos concursos da Polícia Civil. Foram muitos e-mails, é impossível responder um a um. Então, fica aqui esse esclarecimento e ainda no tempo que me resta, excelência, destacar que, independentemente desse conflito em torno da vacina, eu já falei aqui que sou contrário à obrigatoriedade, sobretudo quando se trata de adultos, de vacinas que ainda estão em análises. Eu tenho muito medo que o conflito que surgiu ontem, né, entre ontem e hoje, que tenha como final, vamos dizer assim, eventual demissão do ministro da Saúde. E eu digo isso porque eu realmente vejo que esse ministro faz um grande governo, ele defendeu o tratamento precoce, ele cuida também dos direitos individuais, mas preserva o direito à vida, tem uma equipe excelente que trata da saúde da mulher. Então, eu peço aqui aos apoiadores do presidente, que estão indignados com o ministro, é um grande mal-entendido, eu acabei de ler aqui o ofício do ministro, um ofício técnico, que, por favor, não peçam a cabeça do ministro, porque eu entendo que só o povo brasileiro vai perder se esse ministro cair. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor deputado. Para pedir, havendo acordo de lideranças, para pedir o levantamento da presidente de sessão, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. É regimental, portanto, senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje. Muito obrigado a todos. Está levantada a sessão.